O João Pedro Melo está aqui para trazer mais detalhes para a gente. Oi, João, boa Vamos tarde. entender que parada é essa, né, João? Boa tarde, bem-vindo sempre ao Bora Brasil, meu amigo. Oi, Joel. Oi, Bruna. Boa tarde para vocês, boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Pois é, a gente está atrás dessa decisão porque o prazo termina hoje, né? Termina nessa segunda-feira, o prazo dado pela juíza Flávia de Macedo, ela que é da 9ª Vara Federal aqui do Distrito Federal, e esse prazo é para que o governo e a Petrobras se manifestem sobre um pedido para suspender o aumento dos combustíveis que foi anunciado aí pela empresa na semana passada. Segundo esse processo, a Advocacia Geral da União deve responder o pedido de liminar que foi apresentado pela Frente Parlamentar Mista do Caminhoneiro Autônomo e Seletista. Essa questão teve o aval do deputado federal Nereu Crispim. E essa questão pede imediatamente a suspensão do reajuste, já que, segundo o deputado, ele foi baseado em índices estrangeiros, o que é vedado pela lei brasileira. Além disso, ele defende que isso caracteriza atentado à ordem econômica e aos direitos fundamentais do consumidor. Esse pedido também é assinado por várias entidades, entre elas o Conselho Nacional de Transporte Rodoviário de Cargas, o Sindicato dos Transportadores Autônomos, entre outros. Pela internet, Nereu Crispim afirmou que a classe dos caminhoneiros se sente traída pelo governo, que o presidente Jair Bolsonaro tem a caneta na mão para dar uma solução para esse conflito, para essa questão, mas nada faz. Já o presidente Jair Bolsonaro afirmou que não pode intervir na Petrobras, destacando que não concorda com os recentes aumentos nos preços do diesel e da gasolina. Enquanto isso, aqui nos bastidores do Palácio do Planalto, a avaliação é de que o governo federal estuda a troca do comando da Petrobras. A ideia é de que o presidente da companhia, o general Joaquim Silva e Luna, peça desligamento das atividades. Só que aí a gente teve um outro ponto hoje mais cedo. O vice-presidente Hamilton Mourão comentou que ele é uma pessoa que dá conta dessas pressões, se referindo exatamente a Joaquim Silva e Luna, né? E sobre esses recentes aumentos, o vice-presidente criticou a ideia de uma intervenção do governo para frear o alto preço dos combustíveis e disse que esse tipo de ação sempre termina em bagunça. Segundo ele, o governo está buscando soluções junto ao Congresso Nacional para lidar com essa situação atual e que essa situação só deve melhorar depois do conflito entre Rússia e Ucrânia, ou seja, ainda não é possível saber quando que vai terminar de fato essa guerra, mas para Hamilton Mourão, essa questão, o preço dos combustíveis só vai voltar à normalidade depois dessa guerra, desse conflito entre Rússia e Ucrânia. A gente lembra então que a Petrobras anunciou um reajuste de 18% na gasolina e quase 25% no diesel, o que é também reflexo do aumento do preço do barril de petróleo no exterior. Barril de petróleo que chegou a quase $160, o que gera muita preocupação e muita dificuldade para o brasileiro conseguir aí manter os meios de transporte que tem hoje. Agora, João, na sexta-feira, o presidente Jair Bolsonaro sancionou o projeto que deixa ali uma alíquota única, né, de ICMS para todos os estados. Mas quando é que essa padronização de fato deve começar a impactar o preço do combustível na bomba para o brasileiro, sendo que ainda tem muita coisa para rolar por trás disso, porque há diversos governadores, antes mesmo da sanção, dizendo que vão acionar o Supremo e que não vai ficar por esse jeito não, né? Então, quais que são os próximos passos disso? Quando é que tem essa luz no fim do túnel Nesse em mesmo relação ao projeto, ICMS? nesse mesmo projeto tem a zeragem do PIS e COFINS. A zeragem do PIS e COFINS impactaria em 1/3 nesse aumento, diminuiria 1/3 desse aumento. O ICMS poderia reduzir mais 1/3 e nós teríamos que absorver esse outro terço. Não é? 2/3 seriam anulados e o outro terço seria absorvido pela população, né, João? É isso, Joel. Só que a avaliação aqui na capital do país é de que essa questão tem que ficar um pouquinho mais clara, porque o prazo a respeito do ICMS, ele termina só no final de 2022. Ou seja, até lá as distribuidoras têm essa questão de se adequarem a essa questão do ICMS, né? Só que tem também aquele projeto do Fundo de Estabilização. Esse projeto ele foi aprovado no Senado, está agora em análise na Câmara. A ideia é de que seja aprovado um regime de urgência, para esse texto. Por quê? Porque se não for aprovado isso, ele vai entrar pelas comissões. Então vai passar primeiro pela Comissão de Constituição e Justiça para ver se é constitucional, depois vai para uma comissão especial e só depois vai ser analisado pelo plenário da Câmara dos Deputados. E isso levaria muito tempo. A ideia do governo é resolver toda essa questão até, no máximo, o fim desse mês de março. Com isso, a ideia é aprovar esse regime de urgência para que ele seja analisado direto no plenário e aí os parlamentares têm que se organizar para fazer um acordo para
para que esse texto seja de fato aprovado. Teve algumas dificuldades no Senado? Sim. Tem essa possibilidade de dificuldades também na Câmara? Há essa possibilidade. Só que outra avaliação também que alguns parlamentares estão fazendo é que essa questão, né, por ter esse prazo, tudo isso, a gente está vendo, segundo esses parlamentares, que o preço vai subir e quando ele de fato for, vamos dizer assim, amortizado por esse fundo, vai voltar para o patamar que estava antes desse aumento. E aí não vai adiantar muita coisa. Então, muitos parlamentares acabam sendo contra esse texto por conta disso. Então, a ideia é exatamente o governo explicar como é que vai funcionar esse projeto, essa questão do fundo de estabilização, para que os parlamentares possam decidir se vão votar favoráveis ou contrários a esse texto. E quanto à cobrança do ICMS? Porque eu procurei e não achei a porcentagem que será cobrada, a mesma porcentagem para todos os estados. Você sabe quando que isso será definido, João? Olha, Joel, a ideia é que seja definida na sanção do presidente Jair Bolsonaro, né? Então deve ser definida ainda nessa semana. Só que essa questão, como a gente falou, tem ainda até o fim do ano para que essas empresas, essas distribuidoras se adequem a essa questão. Até porque, dentro desse texto também, tem aquele ponto a respeito do auxílio, né? Todos esses benefícios que não podem ser concedidos em um ano eleitoral e que ficariam, então, para a partir de 2023. Então, é uma questão que precisa ser analisada com muito cuidado, com muita cautela, e o presidente deve sancionar esse texto o mais rápido possível também. É claro que os governadores pretendem recorrer, como a Bruna disse, porque para eles está uma beleza, né? Quanto maior o preço do combustível, maior a arrecadação deles. Imagine o que eles arrecadam hoje, comparando com há 2 anos. Para eles está demais. 27% né? em cima de R$7 ou de R$4,50? Eles querem que a gasolina vá a 12 contos. Quanto pior a população, melhor para eles. A população está saneando os problemas, está resolvendo os problemas dos estados. É óbvio que não tem como continuar desse jeito, não tem cabimento, tem que ter um ponto de equilíbrio em cima disso. João Pedro Melo, meu amigo, muito obrigado, um abraço a você, boa semana, tá? Valeu, João. Valeu, queridos, um abração, boa semana para todos nós. Valeu, queridão. Vamos pro intervalo, Bruninha? Vambora. 13h37, esse é o Bora Brasil e você está conosco sempre aqui na Rádio Bandeirantes.